Irmãos, a gente está começando hoje uma nova série. A gente vai falar sobre oração, a gente se propõe a falar sobre oração nessa série. Hoje é o primeiro domingo que a gente vai falar sobre isso. E normalmente os primeiros sermões de cada série, eles são os mais demorados. E aí eu queria já que você se preparasse para isso, porque normalmente no primeiro é onde a gente investe um pouco mais de tempo, mas eu prometo me esforçar para que esse não seja o mais demorado. Não garanto que eu vou conseguir, mas garanto para você que eu vou tentar. Para você que não sabe, todas as semanas nós temos aqui na igreja, durante a semana, uma reunião para avaliação do culto. E a gente vê o que deu certo, o que precisa melhorar, pessoal do louvor esquecendo a letra, enfim, essas coisas que costumam acontecer de vez em quando. E um dos pontos é o tempo da pregação. Eu estou tomando bronca já faz umas 3 semanas e eu vou me esforçar para que isso não aconteça mais, porque Flávio já não aguenta mais falar comigo sobre isso. Bom, quando a gente fala sobre oração, uma das principais queixas das pessoas, especialmente aquelas que nós chamamos de novas convertidas, elas acabaram de conhecer o Evangelho, e aí quando você pede para que uma pessoa dessas ore num ambiente público, seja num grupo pequeno, em alguma reunião da igreja, normalmente a pessoa trava e ela diz o seguinte: eu não sei orar. Já experimentou isso? Já passou por isso? Você é uma dessas pessoas? Não é só crente mais novo, a gente vê um pessoal que é cristão há muito tempo e aí por uma série de razões, ou por vergonha, ou por dificuldade de falar em público, enfim. Essa queixa é muito comum também em crianças, especialmente quando elas não estão muito afim. Manuela descobriu que quando ela não está muito afim das coisas, ela usa a seguinte expressão: pai, eu estou muito enjoada. E aí ela começa a orar e às vezes ela fala: papai do céu, obrigado pelo dia, eu estou muito enjoada. E essa é a senha para que ela não precise mais orar. E eu olho para ela e com toda paciência eu falo: você está enjoada, você puxou sua mãe, com certeza você está enjoada, porque ela usa essa expressão: eu estou enjoada, ou não quero orar, não sei orar e tudo mais. E pode ser que essa seja uma desculpa tua também. Se esse é o teu problema, como diria o seu Creyson, os seus problemas se acabaram-se, porque hoje a gente vai olhar para um texto bíblico, e durante toda essa série, na verdade, onde a gente vai falar sobre o próprio Jesus ensinando os seus seguidores sobre como eles deveriam orar. A gente vai falar baseado na oração mais conhecida de Jesus, aquela que é repetida aos montes, em vários lugares que você vai, aquela oração que é feita nos vestiários de estádios de futebol, por exemplo. Eu não queria falar de futebol hoje, mas já estava anotado aqui. Nos vestiários de estádios de futebol, é aquela oração que é seguida de muitos palavrões. Está todo mundo conversando, aí tem aquela preleção, de repente é palavrão para um lado, para o outro, palavrão que você nem sabia que existia, as pessoas vão falando, e aí, no pior dos palavrões, dá aquela pausa e entra todo mundo: Pai nosso que está no céu, santificado. É um negócio meio sem sentido, porque quando acaba a oração, voltam os palavrões de novo, e eu fico meio confuso tentando entender, mas é sobre essa oração que a gente vai falar hoje, uma oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso. É interessante a gente compreender que essa oração ela é ensinada durante um discurso de Jesus, que é conhecido como o Sermão do Monte. Não é uma oração que está solta, que Jesus chega em determinado momento e do nada começa a orar ou diz para os discípulos. Não, essa oração está inserida em um bloco maior que se chama Sermão do Monte. Inclusive, Jesus começa esse sermão falando sobre as bem-aventuranças, que felizes são os que amam a justiça, felizes os que choram porque serão consolados, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que são perseguidos por causa do reino de Deus. Depois ele começa a falar sobre a interpretação da lei e logo em seguida, nessa conversa com os seus discípulos, ele se dedica, isso está em Mateus no capítulo 6, a ensinar sobre oração. Antes dele nos ensinar esse modelo, ele faz algumas recomendações para os discípulos, e uma delas é que eles não deveriam orar como faziam os hipócritas, porque os hipócritas, a quem Jesus censura, eram pessoas que oravam com a finalidade de serem vistas pelos outros. Então, a primeira informação muito clara que fica para nós nesse contexto é que a oração ela não deve ser usada como uma forma de demonstrar a sua espiritualidade para que o outro veja em você algo que você não é.
Jesus está dizendo para os seus seguidores, a primeira coisa, antes de vocês saberem como orar, antes de vocês se dirigirem a Deus em oração, é fundamental que vocês saibam que vocês não devem orar com essa finalidade de serem vistos pelos outros. Muito pelo contrário, quando vocês orarem, entrem no quarto, fechem a porta, falem com Deus, e o Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Outra coisa que Jesus ensina para os seus seguidores, ainda nesse tema, é que quando eles estivessem orando, eles não deveriam usar de vãs repetições. Ou seja, não fiquem repetindo o tempo todo a mesma coisa, porque vocês não serão ouvidos pelo fato de falarem muito. Tem gente que acha que a oração ela é mais poderosa se ela é mais longa. E aí fica inventando coisa, repetindo a mesma coisa. Tem gente que ora com a finalidade de ser visto. Eu não sei se você já participou de algum encontro, algum culto assim, mas tem um fenômeno que é um dom que eu ainda não encontrei na Bíblia, mas eu vejo por aí, que é o dom de mudança de voz na hora da oração. Já percebeu isso? Eu trabalhei com um cara que a gente tinha culto na plataforma, na época e tal, e ele conversando normal, assim, igual eu estou falando com vocês. De repente ia começar o culto, e ele tinha um milagre que era ainda mais profundo, o dom dele, porque ele mudava o sotaque. O cara era de um lugar que ele falava de um jeito, e de repente ele se transformava. Se eu fechasse o olho, era o Marco Feliciano que estava ali na minha frente. Era um negócio meio assustador, porque tem gente que tem essa impressão, que a oração é uma ferramenta para demonstrar para o outro o quanto eu sou espiritual. Tem um rapaz aqui da igreja que flagrou o tio dele orando uma vez, e o tio dele saiu e se encontrou com ele e falou assim: você estava aqui há muito tempo? Ele falou: estava. Ele falou assim: você viu a intimidade que o tio fala com Deus? Quer dizer, usando a oração, eu também não vou falar quem foi, mas o tio falou: você viu, Igor, a intimidade que tio fala com Deus? São essas coisas que Jesus está censurando quando ele dá essas instruções iniciais sobre oração. Não sejam como os hipócritas que oram para serem vistos, não sejam também como as pessoas que ficam repetindo, achando que serão ouvidos por falar muito. E logo em seguida, nós chegamos ao texto onde Jesus ensina essa oração, o que nos indica que essa oração não é necessariamente uma oração para ser repetida o tempo todo, mas é uma espécie de modelo sobre como nós devemos orar. Jesus tinha acabado de falar que vocês não têm que ficar repetindo sempre a mesma coisa, e logo em seguida ele ensina a oração, ou seja, ela é um modelo, e é fundamental nós falarmos de oração a partir desse ensinamento de Jesus, porque essa oração revela muitos aspectos do caráter de Deus, e ao revelar aspectos do caráter de Deus, nós percebemos também a distância que há entre nós e Deus, e isso, em certo sentido, a gente vai falar sobre isso, acaba por nos aproximar de Deus no fim das contas. Essa semana eu ouvi um pastor conhecido falando nas redes sociais sobre oração, na verdade falando na igreja dele, e dentre algumas coisas interessantes que ele faz algumas afirmações que são muito perigosas. Esse é um padrão, na verdade, que as pessoas usam, fazem boas afirmações e vêm sempre com um negócio assim que te deixa em dúvida. Eu não vou falar o nome do pastor, mas é de se entender sobre quem que eu estou falando. E ele apresentava a vida de oração como uma espécie de caminho para que o amor de Deus acessasse os meus traumas e feridas que eu sofri em algum momento da vida, e que é por causa desses traumas e feridas que eu sofri, e só por conta disso que eu sinto raiva, inveja, medo e tantos outros sentimentos ruins. O que esse homem está fazendo é apresentar pecados e indicando com as suas palavras que no fim das contas nós só pecamos porque fomos vítimas dos outros. A palavra de Deus é muito clara: pecadores não são vítimas. Traumas, dificuldades, problemas, todo mundo tem, e não são justificativas para uma vida de pecado. Podem explicar muita coisa, mas não justificam absolutamente nada. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente está vivendo um tempo em que as pessoas tentam amenizar algumas verdades para que elas sejam mais fáceis de serem ouvidas. Amenizar algumas declarações que a Bíblia traz, que são muito contundentes, mas se a gente for tão contundente quanto a palavra de Deus, as pessoas nos chamarão de radicais, as pessoas não vão querer mais ouvir o meu discurso. Então eles tentam amenizar o impacto dessas palavras, criando um problema muito maior. Em alguns lugares, em algumas igrejas, inclusive, substituíram a palavra pecado por traumas.
Em alguns lugares, substituíram a expressão conversão por encontrar a melhor versão de si mesmo. E isso não faz o menor sentido bíblico. A Bíblia nos aponta o tempo todo que na nossa relação com o pecado nós precisamos identificar, nós precisamos nos arrepender e nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. A verdadeira oração nos traz esse entendimento. Por isso que é importante nós sabermos que Jesus está falando sobre oração no contexto do Sermão do Monte, porque logo após ensinar essa oração, ele vai dizer para os seus ouvintes: olha, não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu. Não tem como vocês servirem a dois senhores, porque você vai amar a um e odiar ao outro, é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Jesus vai dizer para os seus discípulos: não andem ansiosos por coisa alguma, não se preocupem com as suas próprias vidas, não se preocupem com coisas secundárias, não se preocupem com o amanhã. Jesus não parece em momento algum colocar pecadores na condição de vítimas, mas fica muito claro para nós que a oração é o caminho que os prepara para encarar os seus pecados, e a oração é o caminho que os prepara nessa busca de uma vida que glorifique a Deus e uma vida que seja diferente. Essa série está dividida pelos versos de Mateus 6, que englobam essa oração, e eu te convido a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, hoje a gente vai ler do 9 ao 13, que é toda a oração, mas a gente vai focar no verso 9, que é sobre ele que nós falaremos hoje. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. E esse é o momento que muita gente descobre que a oração do Pai Nosso está na Bíblia, inclusive, né? Sabia disso? Vira para a pessoa do lado. Não, Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. O texto vai ser projetado na mesma versão que eu leio. E diz o seguinte: Pai Nosso, vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida. A gente pede que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito Santo, nos ajudando a olhar para esse verso, especialmente o verso 9 desse trecho que acabamos de ler, e percebermos alguns enfoques aqui que falam sobre o teu caráter e, como consequência, nos mostram quem nós somos também. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender as verdades da tua palavra, a aplicá-las na nossa vida cotidiana, a fim de que a gente honre o Senhor com o nosso proceder. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Então, do mesmo modo que essa série será dividida por esses versos, hoje o verso 9, semana que vem o verso 10 e assim por diante até o 13, eu queria dividir esse verso 9 em algumas partes também, para a gente pensar de forma um pouco mais detalhada sobre o que nós aprendemos com esse início dessa oração conhecida como oração do Pai Nosso. E a primeira divisão que eu queria fazer nesse verso 9 é exatamente essa expressão que, em certo sentido, dá nome para essa oração, que é a expressão Pai Nosso. Quando nós vemos Jesus se dirigindo aos seus seguidores, nesse trecho conhecido como Sermão do Monte, dizendo: vocês quando orarem, orem assim, ele começa a sua oração com essa expressão Pai Nosso. O primeiro conceito que fica muito óbvio para nós quando nós nos deparamos com essa realidade dessas duas palavras colocadas juntas, a primeira coisa que a gente percebe, o que nós percebemos de imediato, é a questão da paternidade de Deus. Em outros momentos de oração de Jesus, como quando ele está na cruz, por exemplo, ele se refere a Deus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele chama Deus de Deus. Nesse momento, ele se dirige a Deus fazendo questão de enfatizar o aspecto da sua paternidade. O que para nós, irmãos, é um grande privilégio quando nós nos deparamos com esse início de oração de Jesus, porque nós entendemos que nós também podemos chamar Deus de Pai. O Criador de todas as coisas, o que criou e sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, é o nosso Pai. Agora, como essa paternidade se dá? O que aconteceu na história para que nós pudéssemos nos referir a Deus como sendo o nosso Pai? O apóstolo João, escrevendo seu evangelho no capítulo 1, versos 12 e 13, é o lugar da Bíblia onde nós encontramos essa resposta de forma mais definida. Ele vai dizer o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós podemos chamar Deus de Pai porque nós cremos em Jesus. Nós somos filhos adotivos de Deus por conta da fé que nós depositamos na pessoa de Jesus. É por causa de Jesus que nós somos ouvidos por Deus, por exemplo. Nós somos pecadores, nos aproximamos de um Deus que é santo. Nós seríamos naturalmente destruídos ao tentarmos qualquer aproximação. Por isso que quando nós oramos, nós terminamos a nossa oração dizendo, em nome de Jesus. Ou seja, nós falamos com Deus pelos méritos que são de Jesus. E o que é mais interessante é que quando nós olhamos para o início dessa oração, além de termos a certeza que nós somos ouvidos por Deus através de Jesus, é também através de Jesus e do Evangelho que nós podemos chamar esse Deus de Pai. Além de nos ouvir, Ele nos adota, Ele nos insere na sua família e tudo isso porque nós depositamos a nossa fé na pessoa e na obra do seu Filho. Nós, pecadores, separados de Deus por causa dos pecados dos nossos primeiros pais, nós, incapazes de restabelecer essa relação, Deus então Ele toma a iniciativa, Ele envia Jesus que vem até nós, que vive uma vida perfeita, que morre em nosso lugar, que ressuscita ao terceiro dia e nós nos apropriamos dessa justiça, nos apropriamos de toda essa obra tão somente pela fé. Quando nós recebemos Jesus como Salvador por meio da fé, automaticamente, como consequência imediata, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos justificados, nós somos regenerados, somos nascidos de novo e imediatamente nós somos também adotados e inseridos na família de Deus. O que isso significa para nós em termos práticos? Que a paternidade de Deus nos confere uma nova identidade. Independente de quem você seja, se você está em Jesus, se você crê em Jesus, o elemento central que te define não é a tua profissão, a tua origem, o teu passado, a tua história, mas o elemento central que te define é o seguinte: se você crê em Jesus, você é um filho amado de Deus e recebido na sua família, porque por causa de Jesus e da sua fé que você deposita nele, você pode se dirigir a Deus como sendo Pai. A paternidade de Deus nos confere uma nova identidade. Além disso, pensar em Deus como Pai indica que nós recebemos dele também uma herança. E essa é uma palavra muito importante, porque quando nós pensamos em herança na nossa cultura, normalmente nós pensamos em duas coisas. A primeira delas é um dinheiro inesperado. Você recebeu uma herança, normalmente você pensa em alguém da sua família que tinha muito dinheiro, que não tinha gente próxima, que não tinha sucessor direto e morreu, de repente sobrou aquele dinheiro para você e você não sabe o que fazer com aquilo. E o segundo ponto que nós pensamos normalmente quando nós falamos na palavra herança é briga na família. Não sei se você já passou por isso. E não precisa ter muito dinheiro na sua família para que haja briga por conta de herança. A gente critica os filhos do Zagalo que estão lá brigando por causa da herança, mas às vezes, por muito menos, a gente vê uma série de problemas em famílias por conta disso que nós chamamos de herança. Não é sobre isso que eu estou falando para você. Quando nós pensamos em herança a partir do ponto de vista bíblico, em termos bíblicos, quando nós falamos em herança, essa herança tinha muito menos a ver com o dinheiro inesperado e tinha muito mais a ver com um legado, com um histórico familiar. Normalmente as pessoas herdavam terras e essas terras eram importantes em algum sentido para a família que estava transmitindo ali de pai para filho. Você percebe isso no livro do Gênesis, por exemplo. Lugares onde Isaac, se não me engano, cavava alguns poços e aí as pessoas tomaram aqueles poços. Esse negócio de briga por causa de poço já é bem antigo, a gente vê lá no Gênesis. E aí aquele lugar era importante. José, quando traz a sua família para o Egito, tem um lugar ali que é definido e isso vai passando pelas gerações, porque herança nos termos bíblicos tem muito mais a ver com essa questão de legado. Outro exemplo claro que nós temos é a questão da profissão. As pessoas eram identificadas pelo nome, pela profissão também dos seus pais. Por exemplo, Jesus, em um determinado momento, quando as pessoas dizem ele está fazendo milagres, as pessoas tentam descredenciá-lo, desacreditá-lo, dizendo o quê?
Esse aí não é o filho do carpinteiro, porque ele era identificado a partir da profissão do pai. Então, herança em termos bíblicos tem a ver com um futuro, é uma espécie de destino, porque aquela profissão, aquelas terras, aquele legado, isso seria transmitido também para as gerações seguintes. Por isso que quando Jesus chama alguns dos seus discípulos e diz assim, deixa as redes para trás e me sigam, isso significa muito mais do que deixar as redes para trás e segui-lo. Porque esses discípulos, ao aceitarem esse convite, eles estão rompendo com o legado e com o histórico familiar. E isso mudaria para sempre o destino daquela família. Porque esse rompimento faria com que eles tivessem agora uma nova profissão, uma nova vocação, uma nova prioridade na vida. E isso seria transmitido também para o futuro da sua família e para as gerações seguintes. Entender Deus como Pai nos faz entender que dele nós recebemos um legado também que nos garante o nosso futuro. Se a identidade que eu recebo a partir da paternidade de Deus me fala de quem eu sou em Cristo, a herança que eu recebo a partir da paternidade de Deus me fala para onde eu vou, porque ela tem a ver com o meu futuro. E além da paternidade de Deus nos dar identidade e herança, a paternidade de Deus nos garante outro fator também que às vezes nós não gostamos muito de falar, que é disciplina. Uma das características da paternidade de Deus é a questão da disciplina. O texto bíblico vai dizer que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama, especialmente na nossa cultura. A palavra disciplina é muito mal vista, mas disciplina, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a disciplina é uma forma prática de Deus demonstrar o amor que tem por nós. Disciplina, no sentido bíblico, tem muito a ver com formação, com instrução, a fim de que sejamos cada vez mais parecidos com Ele, que é o nosso Pai. Filhos naturalmente se parecem com os pais. Isso pode ser bom para você, isso pode ser ruim para você no sentido físico. Mas se nós temos Deus como nosso Pai, é natural que a gente se pareça cada vez mais com Ele, porque a paternidade de Deus nos garante essa identidade, me mostrando quem eu sou. A paternidade de Deus me garante essa herança, me mostrando para onde eu vou. E a paternidade de Deus me confere também essa disciplina que me mostra como eu vou chegar onde eu vou chegar. Jesus, quando inicia essa oração chamando Deus de Pai, nos faz pensar em todos esses aspectos que estão relacionados com a paternidade de Deus. E outro ponto que é interessante de perceber nessas duas primeiras palavras é que ele se refere a Deus como sendo Pai nosso. Jesus destaca nesse momento o aspecto coletivo da paternidade de Deus. Lembrem que quando eu disse que ele está orando na cruz, ele chama Deus de Deus meu, por que me desamparaste? O salmista, no Salmo 23, vai dizer, o Senhor é o meu pastor individual. Agora, Jesus, nessa oração, ele faz questão de deixar muito claro e destacar o aspecto coletivo da paternidade de Deus. Ele não chama Deus de meu Pai. Esse aí quem faz é o Henri Cristo. O Jesus de verdade, nesse trecho, ele se refere a Deus como sendo o Pai nosso. Se o Pai é nosso, isso nos indica que Deus não nos tem como filhos únicos. Entender a doutrina da adoção é fundamental na nossa relação com Deus. Agora, normalmente as pessoas abraçam só os elementos da doutrina que servem para me confortar e para me satisfazer. Deus é o meu Pai querido, Deus é o meu Pai amado, Deus é o meu Pai que cuida de mim, Deus é o meu Pai que me sustenta. Agora, nós precisamos entender que na mesma proporção que eu entendo Deus como meu Pai, eu preciso entender todos aqueles que creem em Jesus como sendo também meus irmãos. Deus tem muitos outros filhos e entender isso me faz entender que eu preciso me relacionar com os demais filhos de Deus como sendo meus irmãos. A paternidade de Deus, a doutrina da adoção não é um projeto de benefício pessoal e autônomo. Quando nós entendemos que Deus é nosso Pai, nós entendemos que Ele nos adotou e nos inseriu agora na sua família e nós nos tornamos um dentre muitos irmãos. Nessa oração, em inúmeros momentos, nós percebemos esse destaque no aspecto coletivo. Nessa oração é Pai nosso.
Nessa oração é o pão nosso, e aí a gente fica feliz, porque o Pai é nosso e o pão é nosso, mas nessa oração as dívidas também são nossas. É até o Ciro Gomes que vai pregar nesse trecho. Os devedores também, eles são nossos. Esse aspecto coletivo, ele é destacado o tempo todo nessa oração de Jesus. Então, só nessa primeira frase, quando Jesus se dirige a Deus, o chamando de Pai Nosso, a gente pensa na questão coletiva da paternidade de Deus e a gente pensa no que a paternidade de Deus é capaz de nos conferir. Só que a oração segue e a próxima frase que é dita é o seguinte: Pai nosso que estais nos céus. Ele faz questão de demonstrar aqui o céu como lugar de Deus. E aí, para os seus ouvintes originais, para os seus interlocutores, pessoas acostumadas e conhecendo o Antigo Testamento, conhecendo a lei, conhecendo os profetas, conhecendo os salmos, a primeira imagem que talvez viesse na mente dessas pessoas seria a imagem do Salmo 103, quando o salmista diz no verso 19 o seguinte: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Quando ele determina que o lugar da habitação de Deus é, em certo sentido, os céus, ele está falando do reino de Deus, ele está falando da soberania de Deus, ele está falando da grandeza de Deus. Ele é o rei, ele é soberano, ele domina sobre todas as coisas, porque ele está nos céus, ele está acima de todas as coisas. E aí nós pensamos em unir esses dois conceitos e ficamos maravilhados, porque esse Deus poderoso que domina sobre tudo, que reina sobre todas as coisas, que está acima das circunstâncias, que está no céu, que está dominando sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos da existência humana e de qualquer existência, esse Deus todo-poderoso é aquele a quem nós podemos, por causa de Jesus, chamar de nosso Pai. Isso deveria, irmãos, transformar a nossa vida em todas as áreas. Isso deveria moldar a nossa prática de vida e nos encher de confiança. Porque o nosso Pai, aquele que nos ama, aquele que nos adotou e nos inseriu na sua família por meio da fé que depositamos em Jesus, esse Jesus, inclusive, foi Ele mesmo quem nos deu. Esse nosso Pai que nos ama tanto, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não precisamos temer as adversidades da vida. Não precisamos ficar paralisados diante das incertezas. O Deus que é o Rei dos Reis, que está acima das circunstâncias, que governa e domina sobre todas as coisas, Ele é o nosso Pai. Ele está nos céus. Ele está acima de qualquer coisa, Ele está governando sobre qualquer circunstância, e entender isso deveria nos encher de coragem para enfrentar qualquer aspecto da nossa existência. Pai nosso que estais nos céus, é o nosso Pai, paternidade de Deus, coletividade da oração, e ao mesmo tempo fala da soberania e da grandeza de Deus. Agora é interessante a gente perceber que quando Jesus diz que o nosso Pai está nos céus, Jesus parece nos destacar aqui também um ponto fundamental, que há uma distância entre Deus e nós. Ao mesmo tempo que há uma proximidade pelo fato de Ele ser o nosso Pai, existe aqui uma distância porque Ele está nos céus e nós não. No decorrer da oração, aliás, nós vamos ver esse contraste sendo apresentado, porque há um pedido dizendo o seguinte: que a tua vontade seja feita aqui na terra como é nos céus. Fica muito claro para nós esse contraste entre a vida na terra e a vida nos céus. Então, embora haja essa proximidade, essa intimidade, essa relação derivada da paternidade de Deus, é fundamental que a gente não se esqueça que estamos em realidades distintas, que há uma distância essencial entre quem Deus é e quem nós somos. E pensar sobre isso nos leva a refletir que nós precisamos nos aproximar de Deus de modo reverente, porque Ele está nos céus. Nós podemos e nós devemos ter intimidade com o nosso Pai, mas o que talvez a gente tenha tanta dificuldade para entender é que intimidade não é sinônimo de irreverência. Se você cresceu na igreja, com toda a certeza do mundo, você já tomou muita bronca de diáconos, daqueles que ficavam lá na porta. O pessoal até dizia que tinha um texto bíblico que é resistir ao diácono e ele fugirá de vós, mas não é isso que está escrito na Bíblia, porque normalmente havia essa tensão.
As pessoas confundiam isso, e aí tinha bronca porque as pessoas iam, por exemplo, de bermuda para a igreja. Você veio de bermuda para a igreja, você está de boné na hora da oração, tem que tirar o boné na hora da oração, e tantas outras coisas que eram apresentadas como regras. E as pessoas usavam o seguinte argumento: você vem para a igreja de bermuda porque se você não pode entrar no fórum de bermuda, o juiz é mais importante do que Deus. E doía essas broncas assim, doía não, que eu nunca tomei essas broncas não. Era um negócio complicado, até o momento que alguém pensou numa resposta apropriada, ou não, e disse assim: eu estou indo para a igreja, na verdade eu estou indo para a casa do meu pai. E na casa do meu pai eu tenho intimidade. E ficava essa guerra, com gente que defendia a intimidade, do outro lado gente que defendia a reverência, mas nenhum dos dois entendeu que não são conceitos opostos. Eu não preciso abrir mão da reverência para ter intimidade com Deus, e a gente precisa compreender isso. Eu não preciso abrir mão da intimidade com Deus para ter reverência pelo fato de Ele ser quem Ele é. E quem nos deixa isso muito claro é Jesus através dessa oração. Pai nosso, ou seja, intimidade, relação de proximidade, mas ao mesmo tempo é fundamental entender que Ele está nos céus e nós estamos aqui na terra. Existe essa distância em certo sentido e nós não podemos confundir intimidade com irreverência. Intimidade para alguns é se trancar num quarto escuro, ficar em posição fetal, ouvindo uma música que repete a mesma coisa durante 40 minutos e chorar pra caramba. E levantar dali e falar: não, eu tenho intimidade com Deus. E aí as letras das músicas vêm a partir disso. Tinha uma música que o pessoal cantava há pouco tempo atrás, que apresentava Jesus como um coleguinha do autor da canção, que era: eu quero pisar no seu chinelo, andar na sua sandália, eu quero vestir uma camisa que tem a manga maior do que a minha. Para mim era o Jamanta que fazia isso na novela antigamente, que ficava com a manga maior do que a mão e balançando ali. Mas é um negócio que confunde e cruza essa linha ao não entender que você pode ter intimidade com Deus, mas isso não deve te levar para um caminho de irreverência. Deus está nos céus. E pode parecer que essa afirmação de que há uma distância entre nós e Deus, isso te desmotiva em certo sentido. Mas pensar nessa distância é algo fantástico também, porque isso nos protege de falsas concepções que nós podemos ter acerca de Deus. Por exemplo, pensar nessa distância protege você que talvez tenha tido uma experiência traumática e complicada com o teu pai aqui na terra. Naturalmente, quando nós falamos da paternidade de Deus, naturalmente nós associamos a relação que eu tenho com meu pai, ou que eu tenho com a minha filha, porque nós pensamos em paternidade a partir desses conceitos. Então, para você que talvez teve uma história de vida complicada na tua relação com teu pai, pensar em Deus como pai possa te trazer um peso muito grande. E a gente já ouviu testemunhos de pessoas dizendo: eu tive muita dificuldade para entender Deus como sendo meu pai, porque a minha relação com meu pai sempre foi péssima, terrível, traumática, complicada. Essa distância te protege nesse sentido. Porque quando você percebe que há essa distância, Jesus está nos mostrando, independente da tua relação com o teu pai aqui, nós estamos falando de uma paternidade diferente. Eu estou falando de outro tipo de pai, eu estou falando de outro nível de paternidade, eu estou falando de um pai que está nos céus. Eu estou falando de uma paternidade perfeita, de modo que ainda que a tua experiência com teu pai seja uma experiência boa, esse pai sobre quem Jesus está falando é um pai infinitamente melhor, porque há essa distância entre nós e ele. Essa distância nos protege de termos uma imagem errada de Deus. E ao termos uma imagem errada, essa distância nos protege de orarmos para uma projeção idealizada de nós mesmos. Deus, para algumas pessoas, é esse ser abstrato que é quem eu seria se eu tivesse todo o poder do universo. E aí as pessoas têm um Deus que concordam com tudo que ela diz, com tudo que ela pensa, com tudo que ela fala, porque elas não estão conhecendo o Deus que se revela a partir das Escrituras, mas elas estão adorando uma versão idealizada de quem elas são. Eu não sei se tem 3 nomes que mais me influenciam assim, na minha vida, na questão de leitura e tal, e foi um dos 3 que falou isso. Eu não sei se foi C.S. Lewis, Tim Keller ou Flávio Neves. Eu sei que foi um dos 3. Mas ele fala o seguinte: se você tem um Deus que em momento algum discorda de você, é muito provável que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo.
E essa é a compreensão que alguns têm de Deus. Deus sou eu, se eu tivesse todo o poder, Ele agiria exatamente. E o que isso gera na prática? Para alguns, a oração é simplesmente uma forma de convencer Deus a seguir os nossos planos. Especialmente quando você tem alguém que está doente, você pede a Deus para que essa pessoa seja curada, e você deve orar por isso de fato. Mas por vezes as nossas orações são essa tentativa de argumentação com Deus, dizendo, Senhor, cura. E aí a gente vai tentar convencê-lo, né? A gente vai tentar chantagear Deus, mexer no emocional dele. A gente fala assim, Senhor, tem tanta gente pedindo que não te conhece. Tem tanta gente pedindo que nem é crente, não é cristão, não vai na igreja. Se o Senhor curar, todas essas pessoas vão saber que o Senhor é Deus. Eu fico imaginando que talvez Deus, ouvindo a oração, pudesse falar assim, não tinha pensado por esse lado não. Até que esse cara tem razão, eu nem ia curar, nem era meu plano, mas eu acho que eu vou fazer. Percebem que há essa tentativa de manipulação por conta de entender um Deus da forma errada. O que nos protege dessa falsa concepção que nos leva a essa prática terrível na nossa oração? Compreender que há uma distância entre Deus e nós. Porque Ele é o nosso Pai, mas Ele está nos céus. Ele é o nosso Pai, mas Ele é o que reina sobre todas as coisas. Ele é o nosso Pai, mas Ele é soberano, ainda que a minha vontade seja diferente da vontade dEle. E aí nós chegamos à terceira parte desse primeiro verso, que traz a seguinte frase: santificado seja o teu nome. Nós precisamos, irmãos, como filhos, reconhecer e promover a santidade de Deus. A palavra santificado, a palavra santo, no sentido bíblico, significa separado. Santo é aquilo que é diferente do que é comum, do que é normal, do que é ordinário. E é interessante que Jesus usa a expressão santificado seja o teu nome. Os seus ouvintes, pessoas que conheciam a lei, pessoas que conheciam o Antigo Testamento, ao ouvirem essa expressão teu nome, eles não pensavam do mesmo modo que nós pensamos, porque nome para esses interlocutores de Jesus, para um judeu do primeiro século, era algo muito maior do que nós conseguimos identificar hoje na nossa cultura. Nós escolhemos nomes porque nós achamos bonito. Nós escolhemos nome talvez porque alguém nos falou sobre o significado e nós achamos interessante, jogamos no Google e tal. Para um judeu do primeiro século, para esses interlocutores de Jesus, a ideia do nome era quase que uma forma de destino da pessoa que era traçado ali. Você vai ver Deus mudando o nome de pessoas, por exemplo, ao longo do Antigo Testamento, para que o novo nome desse sentido para a existência daquela pessoa. Tinha uma mulher que estava grávida de gêmeos, e aí, ao saírem ali na barriga, um apontou para sair, que ia sair primeiro, o outro foi, puxou o calcanhar, saiu na frente, e aí essa criança que puxou o calcanhar do irmão, recebeu o nome de Jacó. Estão com medo, né? O pessoal fica com medo, mas pode ficar tranquilo, recebeu o nome de Jacó, que significa exatamente isso, enganador, aquele que age de modo traiçoeiro. Porque no momento do seu nascimento, ele foi traiçoeiro com seu irmão e parecia querer roubar o seu direito de filho mais velho. Isso acontece por toda a vida de Jacó. Imagina se teu pai fosse botar teu nome de acordo com o momento do teu nascimento. Quantos nomes curiosos a gente não teria por aí, mas o caso de Jacó foi esse. O que Deus fez? Deu um sogro para ele, pior do que ele, e ele foi convivendo com esse cara aí o resto da vida. Nós temos na Bíblia, por exemplo, um cara que era chamado de Edom, porque quando tiraram ele do ventre da sua mãe, ele era ruivo, vermelho. Edom significa vermelho. E a mãe olhou e falou, vermelho, acho que é um bom nome para peixe e é bom nome para eu colocar no meu filho também. O nome do meu filho vai ser vermelho. Qual será que seria o teu nome, Flávio, se fosse seguir essa... Enfim, vamos deixar para lá. A gente percebe na Bíblia o tempo todo a importância, e dar nome no sentido bíblico, em certo sentido, é trazer uma espécie de definição sobre uma pessoa. Você lê, por exemplo, em Gênesis capítulo 19, quando os filhos de Jacó começaram a nascer, e Jacó era um homem que é listado na Bíblia como analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Entenderam? Enfim, ele tinha duas esposas, Raquel e Lia, ele amava Raquel e não Lia. Mas enfim, quando começam a nascer os filhos de Jacó, e essa foi terrível,
Lia, ela começa a dar nomes para os seus filhos de acordo com o sentimento que ela experimentava. Por exemplo, ela engravida de um filho e ela dá o nome ao filho de Rúben, porque ela dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. O menino teve que procurar terapeuta já desde muito cedo, porque ele já cresceu com esse peso sobre ele. E aí essa mulher engravidou de novo e chamou o filho de Simeão, porque disse: o Senhor ouviu que eu sou desprezada. E a gente vai vendo isso por toda a história do Antigo Testamento, porque dar nome nessa cultura, nesse contexto, era, em certo sentido, definir alguém. Por isso que quando Deus chama Moisés para libertar o povo, num diálogo de Deus com Moisés, uma das perguntas que Moisés faz é: mas qual é o teu nome? Eu vou para lá, eu vou fazer, mas quando perguntarem assim: quem te enviou? Que nome que eu falo? Qual é o nome do Senhor? Moisés está indo para uma realidade de uma nação do Egito que era pagã, politeísta, Deus de tudo quanto é nome e espécie que você puder imaginar, Deus do sol, Deus da lua, Deus da água, Deus do vento, Deus do coração, Deus do Capitão Planeta, Deus de tudo que você puder pensar na sua vida existia ali naquele contexto. Todos eles tinham nomes. E Moisés pergunta: Senhor, eu vou, mas qual é o teu nome? Quem está me enviando? E Deus responde para Moisés: diga a eles que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Se dar nome no sentido bíblico é definir alguém, Deus está dizendo para Moisés: eu sou soberano, eu sou o que sou, isso basta porque ninguém me define. E Jesus usa essa expressão na oração quando ele diz: santificado seja o teu nome. É por essa razão, de Deus ser soberano, de Deus não depender de absolutamente ninguém para absolutamente nada, que nós devemos orar e viver uma vida para que o nome dele seja santificado através de nós. O que isso muda na prática? Filhos se parecem com os pais. Se nós temos um Deus que é nosso Pai e é santo, cujo nome é santo, a santidade de Deus deve ser a base para a nossa busca por uma vida de santidade também. É o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versos 15 e 16, quando ele diz: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A compreensão da santidade de Deus deve nos levar a uma vida que busque essa santidade o tempo todo, a fim de que sejamos mais parecidos com Ele, a fim de que o nome dEle seja santificado em nós. Para concluir, eu queria propor algumas aplicações a partir dessas afirmações sobre quem é Deus. A primeira delas é a seguinte: o Pai é nosso. E aí a gente precisa se lembrar o tempo todo: eu não sou filho único de Deus. A doutrina da adoção não significa que eu sou o filho preferido de Deus, mas uma das suas implicações é que eu preciso conviver com as pessoas como sendo meus irmãos. O Novo Testamento está cheio do que nós chamamos de mandamentos de mutualidade, que são a expressão uns aos outros. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, orai uns pelos outros, aconselhai uns aos outros, suportai uns aos outros. Cristianismo bíblico não pode ser vivido de forma independente. Não existe caminhada com Deus autônoma sem o convívio com os demais filhos de Deus, porque nós somos inseridos em uma família, o Pai é nosso. Outra informação importante: o Pai é nosso e está nos céus. Eu preciso reconhecer que Ele é soberano. Eu sei que eu posso ter intimidade com Deus, mas ainda assim eu preciso ser reverente na forma como eu me aproximo desse Deus. Intimidade com Deus não é desculpa para viver uma vida de qualquer modo. Intimidade com Deus não é justificativa para não adorá-lo do jeito que Ele quer ser adorado. Nós olhamos para as Escrituras e nós percebemos que Deus quer ser adorado do jeito certo. Importa que você faça a coisa certa do jeito certo, e tem gente que confunde isso e joga na conta da intimidade. Transformam o culto a Deus em satisfação pessoal. Tudo que eu gosto, que eu acho legal, dança, beleza, vamos ter dança. Gente cuspindo fogo, vamos ter malabarista, vamos colocar. Não, a gente olha para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento e percebe alguns padrões na liturgia, na adoração, que Deus ele quer ser adorado do modo correto, e a gente precisa compreender isso.
Eu não posso jogar na conta da intimidade essa irreverência, eu não posso, está errado. E muita gente confunde isso, tratam Deus sem o menor respeito e confundem essa pseudo-intimidade com irreverência, com falta de respeito. O que nos protege disso? Lembrar que Ele é o nosso Pai, mas Ele está nos céus e reina sobre todas as coisas. E por último, o Pai é nosso, está nos céus e é santo. Pelo fato de Ele ser santo, nós devemos a Ele respeito, honra, reverência e, como consequência, uma busca por uma vida de santidade. Não brinque com Deus. Não brinque com o pecado. Ele é santo e isso significa que nós precisamos viver em santidade também. Quero chamar a banda aqui à frente e a minha oração é para que sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Pai. Aquele que nos deu em Jesus uma nova identidade, uma nova herança, aquele que nos disciplina dia após dia, que entendamos a sua santidade, que vivamos a vida a partir disso para a glória dele mesmo, que ele nos capacite a isso por meio de Jesus, porque é somente por meio de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. É somente através de Jesus que nós que éramos órfãos, fomos encontrados por Deus e adotados, recebidos na sua família. É por causa de Jesus que nós temos um lar. É por causa de Jesus que nós temos uma nova vida. É por causa de Jesus que nós temos esperança. Que Deus nos abençoe, nos capacite a isso e nos conduza para a glória dele mesmo. Amém.